Viajantes bem-vividas. Olá, viajantes! Bem-vindas a mais um episódio do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Lilian Azevedo. Vocês nem conhecem, né? Minha parceira de aventuras aqui no podcast. E nós vamos contar hoje, ou na verdade ela vai contar hoje, sobre uma viagem que fez ela e o esposo para Ljubljana. Vocês já ouviram falar dessa cidade? Olá, Silvia. Olá, queridas amigas viajantes bem-vividas. Pois é, eu visitei a cidade que é a capital do país que tem o amor no nome. Olha que interessante. Ele existe e ele se chama Eslovênia. E eles destacam muito que no nome Eslovênia, o pedacinho do meio é love. Então fica ex-love Nia. Eu achei uma forma super interessante de fazer um marketing do país. E eles falam sempre destacando isso, que é o país do amor. Então é um prazer estar aqui para contar para vocês dessa experiência na cidade que muito nos surpreendeu e que também logo nos conquistou. E é um charme, né? Olha, eu nunca tinha observado isso. Realmente é uma gracinha. Não deve ter sido intencional, né? Colocar love na palavra da cidade, mas é um charme. Bom, antes de começarmos a conhecer tudo sobre essa cidade do amor, eu já vou apelidar aqui. E sabermos um pouquinho mais, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir no Spotify. Ouça os episódios, curta e deixe seu comentário. Estas ações ajudam muito a que os episódios cheguem a muito mais pessoas. Nós também estamos no Instagram e sempre deixamos dicas interessantes sobre viagem. Toda vez que você curte um post no Instagram e comenta, o Instagram entende que aquele conteúdo é relevante e mostra para um número maior de pessoas. Então, o nosso pedido é para que você siga o nosso perfil Viajantes Bem-Vividas, curta os nossos posts, deixe um comentário e também encaminhe para as pessoas amigas. Nós vamos adorar receber esses comentários e nós sempre respondemos. É isso aí! Bom, vamos lá conhecer um pouquinho sobre essa cidade chamada Ljubljana, a capital do país Eslovênia, o país que tem love no nome. Olha que chique. Lilian, conta pra gente por que vocês incluíram uma visita a Ljubljana nesta viagem. Olha só, vários motivos nos fizeram ter muita curiosidade de conhecer Ljubljana. O primeiro deles foi visitar o Lago Bled, que é um belíssimo lugar a 50 quilômetros de Ljubljana. Então nós começamos a ver fotos desse lago, fomos ler sobre ele e ficamos sabendo também que Ljubljana era considerada a cidade mais verde da Europa. Então isso aumentou muito a nossa curiosidade e a vontade de ver como é que era isso na prática. Realmente, em 2016, a Comissão Europeia atribuiu o título de capital verde da Europa a Ljubljana. Cerca de 75% de área da cidade é ocupada por parque e por outras áreas verdes. Além disso, Ljubljana, assim como outras cidades da Eslovênia, fazem parte da Green Destinations, que é uma organização holandesa que concede uma certificação internacional de sustentabilidade às cidades que atendem a rigorosos padrões de sustentabilidade. Eles investiram e continuam investindo, toda a Eslovênia,
em gestão ambiental, transportes sustentáveis, reciclagem e tratamento do lixo e outras iniciativas. Então a gente ficou assim super curioso para conhecer a cidade, né? E a gente pretendia conhecer também o Lago Bled. Então foi por isso que a gente colocou essa cidade no nosso roteiro. Que legal! E que interessante saber esse olhar, né, que o país tem, que a cidade tem para a natureza, né, o meio ambiente, em tempos, né, que estamos aí vivendo em todo o mundo, mudanças climáticas com efeitos tão grandes, né? Que bom que tem algum lugar que está pensando seriamente nisso e agindo, né? Mas vamos lá, Lilian, como que você e o seu marido chegaram a Ljubljana? Conta pra gente. Existem, assim, voos diretos do Brasil? Outras formas de chegar à cidade? Existem ônibus, trem, carro? E qual delas vocês escolheram? E se foi avião, o aeroporto de Ljubljana é bem conectado com o centro da cidade? Silvia, como nós já falamos no episódio de viagem de ônibus pela Europa Oriental, nós começamos a viagem em Frankfurt e de lá nós fomos então de avião para Ljubljana. A gente também tinha consultado, né, aquele site que a gente deixou também de dica para as nossas ouvintes, que era Flight Connections, e vimos que daqui para chegar a Ljubljana tinha algumas cidades que faziam essa conexão. Frankfurt era uma delas. Então a gente fez isso. Fomos para Frankfurt e de lá fomos de avião para Ljubljana, que é mais ou menos 1 hora e 20. Do aeroporto de Ljubljana para o centro da cidade, existem táxis, né? Vários serviços de shuttle, tem transfer e também tem um ônibus que tem um preço bem em conta e que leva do aeroporto até a estação ferroviária. Lá em Ljubljana, a estação ferroviária, em frente, são as vagas de estacionamento de ônibus, porque eles ainda não têm uma rodoviária. Então foi esse ônibus que nós pegamos lá no aeroporto e fomos então para o centro da cidade. Quando nós chegamos na frente da estação ferroviária, a gente pegou aquele mapinha personalizado que a gente já está fazendo, né? Eu, você, do Google Maps, e fomos então caminhando até a hospedagem. Agora, em relação a outras formas de chegar à capital da Eslovênia, existem sim. Existem alguns trajetos que você pode fazer de trem. Então, por exemplo, a Itália está ali pertinho, então tem uma partida de trem de Trieste para Ljubljana. Tem também trem de Viena, de Zagreb, de Turim e de Roma. Mas eles não oferecem muitos horários, tá? Dentro do país, a rede ferroviária oferece algumas rotas para várias cidades eslovenas, mas para outros países os horários são bem pequenos, são bem poucos, né? Muitas pessoas também chegam de ônibus e de carro até Ljubljana. Ah, interessante. Então existem várias formas de chegar, tá? Quase todos os caminhos levam a Roma. Tá bom demais isso, né? Mas vocês foram de avião, bem legal. E achei que é interessante sair do aeroporto e ir direto na ferroviária e o resto vocês fizeram a pé. Então vocês ficaram bem centralizadas, provavelmente, né? Mas a gente já fala sobre isso. Vamos lá, você visitou Ljubljana em setembro, né? Faz parte da sua viagem à Europa Oriental. Você considera que é uma boa época para visitar a cidade em setembro? E quais são as outras épocas do ano que são recomendadas também para visitar Ljubljana? Como que é o clima na Eslovênia? O que tem que levar na mala? É muito frio, é? Imagino que seja. Como é? Olha, Silvia, em todas as pesquisas que eu fiz, a época indicada para visitar, assim, a época mais indicada para você pegar um clima agradável, era primavera e outono, então mais ou menos de maio até setembro. Sendo que julho e agosto é assim o auge do turismo. Então a cidade fica muito cheia, tudo fica muito caro, né? Nós fomos no início de setembro, então era o finalzinho do verão. Então ainda estão acontecendo assim festivais, né, pelas cidades da Europa de um modo geral. A cidade também ainda tem movimento e ainda está com preço um pouquinho acima.
Eu recomendo assim, roupa normal que a gente leva para viajar, bermuda, saia, calça comprida, mas eu recomendo levar um casaquinho impermeável, porque sempre protege ou de uma chuva ou de um friozinho leve. A gente pegava às vezes de manhã cedo, um pouquinho mais fresco, e às vezes também no final do dia, mas nada que um casaquinho assim não proteja. Ah, uma época boa, né? Que você não precisa levar roupa muito pesada de frio, isso é legal. E pelo que eu tô entendendo, também não é uma época muito quente, já passou o calorão da Europa, né? Legal. E onde que vocês se hospedaram, então, em Ljubljana? Você comentou que saiu do aeroporto e foi para a estação de trem, e da estação de trem foi a pé até o seu hotel. Onde que vocês se hospedaram e quais são as opções de hospedagem, por exemplo, para os viajantes 60 a mais, com um orçamento assim econômico, né? Porque a euro as coisas ficam salgadas. Pois é. Isso foi uma coisa que a gente ficou preocupada, né? Bem, em Ljubljana predominam as hospedagens em apartamentos, mesmo quando você procura pelo Booking. Não tem muitos hotéis pelas áreas assim mais turísticas e o que tem está bem caro. Nós ficamos num excelente apartamento que se chamava Ljubljana Center Apartments. Ele ficava na rua principal, bem perto do prédio da Câmara Municipal. Na nossa opinião, não podia ter um lugar melhor, porque assim, todo tipo de comércio é na porta da hospedagem, né? Farmácia, mercado, lojinhas de vários souvenirs, restaurantes, cafeterias, bares. O apartamento, ele ficava de frente, mas ele tinha um cômodo que dava para frente, para a rua, e um cômodo que dava para os fundos. Ele tinha janelas duplas de vidro, então você não tinha assim nenhum tipo de barulho. Era um apartamento de quarto, sala, cozinha, um ótimo banheiro, um apartamento bem espaçoso, confortável, muito bem montado. Então nós já consideramos assim que foi uma hospedagem muito legal. E tem sempre vantagens, né, de você ficar num apartamento, porque você pode economizar também fazendo as refeições no apartamento. Outra coisa que eu acho ótimo quando você fica num espaço assim maior é que você não incomoda a outra pessoa que está na sua companhia, né? Quando você tem interesses diferentes, um quer dormir mais cedo, outro quer ver um filme, né? Então você pode ficar num ambiente, a pessoa vai dormir e nenhuma atrapalha a outra, né? Sem sombras de dúvida, isso é super bom, confortável, cada um tem seu espaço. E outra coisa que a gente sempre traz aqui, né, como dica importante, né, Lilian, é se hospedar perto das atrações, né, que você não gasta tempo com transporte. Isso sempre ajuda muito a aproveitar melhor o tempo. E diga aí, Lilian, o que você achou do custo de vida em Ljubljana? Em comparação com as outras capitais europeias, inclusive que você visitou nessa mesma viagem. E a alimentação por lá é cara? Existem supermercados e feiras com preços acessíveis? E qual é a moeda usada por lá? É euro mesmo ou eles têm uma moeda local? E como foi a aceitação do que a gente usa sempre, né? O nosso cartão de débito? A Eslovênia ela faz parte da União Europeia, então a moeda oficial é o euro. A gente leva um pouquinho de dinheiro em espécie e usamos o cartão de débito Nômade, que foi muito bem aceito assim, em todos os lugares. Uma coisa que a gente observou é que o país está passando por um boom turístico, né? E ele tem sido muito procurado. Então isso leva a um aumento de preços de modo geral. Para você ter uma ideia, de todos os lugares que nós visitamos, os países pelos quais nós passamos, a Eslovênia foi a que teve o preço da hospedagem mais cara de toda a viagem. Então a gente visitou, né, Croácia, Montenegro, Bósnia e Alemanha, e o lugar mais caro foi a Eslovênia. Eita, então é porque deve estar num boom turístico mesmo, né? É bom ir rápido então, né? Antes que fique mais caro ainda. E diga aí, tem alguma dica especial para economizar no país, já que é assim mais caro do que todos os outros que você visitou?
Olha, eu acho que você já deu aí uma dica, né, que a gente sempre fala. Às vezes, quando você fica na parte turística, no centro turístico ou próximo, né, você economiza em transporte porque você consegue fazer tudo a pé. Quando você fica num apartamento também, você tem a possibilidade que eu falei da alimentação. E lá tinham duas coisas que eu achei muito interessantes, que a gente também gasta sempre um dinheirinho, né? Tem água potável em vários bebedouros pela cidade. Então, é uma coisa que você comprou uma vez a água, depois você guarda a garrafinha e você pode ir enchendo, reabastecendo a sua garrafinha sem precisar comprar água novamente. E uma coisa que eu achei fascinante por lá, é uma máquina que se chama, não sei se eu vou saber falar o nome, que é Milecomate. A gente depois coloca lá na legenda do vídeo do YouTube. É uma máquina de venda automática de leite cru e fresco. A pessoa pode se abastecer de leite, né, levando a sua própria garrafa, ou ela pode comprar numa maquininha. Nessa própria máquina tem uma parte que vende a garrafinha, um litrozinho, né? 1 litro de leite custa €1. E essa máquina, ela é abastecida sempre, reabastecida, por um produtor de leite local, que fica também responsável pela manutenção dessa máquina. Então é uma coisa, né, que você quer fazer uma viagem econômica, você enche uma garrafinha de leite e você pode tomar no seu café da manhã, tomar na hora, né, de fazer um lanche no final do dia, e é uma maneira de você ter um custo pequeno, porque ela custa €1, 1 litro. Nós também encontramos excelentes supermercados. Mercator, Spar, que é um supermercado alemão, mas que você encontra com facilidade em outros países, e um que a gente viu lá que se chama Offer. Eu vou falar assim, não sei se é esse o nome, que ele começa com H. Onde a gente pôde comprar assim, muitos itens, né, e preparar deliciosas refeições no apartamento. A gente ama fazer isso. Geleia, queijos frios, pães. Os tomates lá eram assim maravilhosos. Cerveja, suco, tudo que você puder imaginar, iogurte, granola, chocolates, né? Então você pode fazer às vezes só para café da manhã e lanche, às vezes você pode fazer para almoçar, né? Fazer um almojanta, né? Então assim, isso propicia que você economize. E tinha também um lugar muito interessante que eu deixo aqui como uma dica especial para você comer por um bom preço, ou então comprar os itens fresquinhos, né, para preparar a sua refeição, que é o Mercado Central, tá? Esse Mercado Central, ele é muito interessante. Ele tem uma parte descoberta que fica numa grande praça, onde produtores locais vão vender seus produtos. Então são produtos orgânicos, são produtos fresquinhos. Parece, nessa praça, é como se fosse uma espécie de feira ao ar livre. Tem de tudo. Tem barracas de flores lindíssimas, tem frutas, legumes, tem várias comidas e tem artesanatos. Em frente a esse mercado, em frente a essa feira livre, vamos dizer assim, tem o Mercado Coberto, que é um prédio, uma construção muito bonita. Ele é um prédio estreito, mas ele é comprido, ele se estende desde uma praça até a Ponte do Dragão. E ele fica à beira do rio. E é uma construção assim com arcadas, então é um lugar muito agradável. Lá o visitante vai encontrar restaurantes, cafeterias, peixarias, lojas, tá? E nesse Mercado Central, aos sábados, na parte que é da feira, eles montam umas barracas de comidas assim mais sofisticadas, bem disputadas. Parece que tem umas pessoas que é como se fossem assim uns tipos de chefes, entendeu? De cozinha. Então é assim, reúne muito turista, mas também muitos moradores. Então você vê assim famílias com carrinho de bebê, crianças, mesinhas que tem para as pessoas sentarem. Então assim, o dia inteiro você tem uma variedade, tem comidas típicas, tem hambúrgueres, tinha uma costela assada,
Então, assim, é um lugar que a comida é mais barata e você vê uma frequência muito grande. Então, se você estiver na cidade no sábado, você também vai poder aproveitar, comer num preço bastante razoável. Bem legal, hein? Adorei essa ideia do leite, inusitada, eu nunca vi em lugar nenhum. Muito legal, né? E o leite é um produto bem. Eu estou entendendo que esse leite é mais natural, né? Não deve ser um leite industrializado, é um produto muito rico para a saúde. E essa praça, Lilian, que você falou que ficam a parte aberta, onde ficam os produtores locais, também funciona diariamente? Funciona diariamente com esses produtos todos. Ah, legal. Então é bem prático mesmo. Para ficar em apartamento, você tem várias coisinhas gostosas para preparar. Então, Lilian, diga aí, Ljubljana é uma cidade fácil de se conhecer a pé? O transporte público lá é eficiente? Como que vocês se deslocaram para visitar os outros pontos turísticos um pouquinho mais afastados desse centrinho aí? Nós fizemos todos os passeios a pé. E um desses dias nós pegamos um transporte que tem lá, tipo um trenzinho turístico. Eles chamam Urban Train, que é trem urbano, né? Ele é elétrico e ele passa em 10 principais pontos turísticos da cidade. Não é um trenzinho que vá parando para as pessoas irem descendo, não. Ele parou no último ponto e aí deu um tempo para as pessoas descerem, ficarem ali um pouquinho, e ele marcou tipo assim, uns 20 minutos, então dali o trenzinho voltava. E aí nós descemos nesse último ponto, muito bonito. Tem guia, áudio-guia, tem um fonezinho de ouvido, né? Falando em várias línguas. Nós optamos pelo espanhol, que dá para a gente entender bem. E ele vai então contando rapidamente, né? Vai passando, ele anda bem devagarinho e ele vai falando um pouquinho de cada um dos lugares. Nesse último, então, nós descemos, era um lugar muito bonito, um rio também, passava um rio, área gramada, bares, restaurantes, várias pessoas, assim, como se fosse cadeira de praia, né? Aquela toalha colocada no gramado, fazendo como se fosse um piquenique. Então, foi um passeio bem agradável. E existe também uma coisa que eu achei muito interessante, que é um transporte gratuito, é como se fosse um micro-ônibus elétrico, e ele tem uma versão menorzinha, que é como se fosse um carrinho de golfe. Ele se chama Cavalier, com K. E ele pode ser usado por todas as pessoas que tiverem dificuldade para andar, ou já estiverem cansadas. E aí é só chamar, tem um número, você pode chamar, e se ele estiver parado pelo centrinho ou passando, você pode fazer sinal assim que ele para. Ele circula pelas principais áreas de pedestres e ele visa exatamente assim facilitar o transporte de pessoas idosas ou que têm dificuldade para andar. Realmente a gente viu bastante pessoas idosas. E vimos também assim pessoas que estavam com carrinho de criança e aí usando esse transporte. E o resto dá para fazer a pé, porque a área turística ela é uma área praticamente compacta, então dá para você fazer absolutamente tudo a pé. Que legal! Mas é tão interessante você ver cidades desenvolvidas, né, que pensam em estratégias urbanas gratuitas, inclusive, tão articuladas para dar acesso a todo mundo, muito legal, né? Pensando já no envelhecimento da população, que na Europa é maior ainda do que aqui, né, no Brasil. Que legal, coisa bem, bem diferente. Também nunca tinha visto assim. Eu gostei do trenzinho e ainda tem o ônibus, muito legal. E quais foram os principais pontos turísticos que vocês visitaram, Lilian? Quantos dias vocês ficaram na cidade? Esse tempo foi suficiente? Ou você sugere que aumente? Como que você orienta aí a nós todos? E existem algum passeio, ou vários passeios, não sei, existem passeios de barco pelo rio? Olha, eu queria começar dizendo, né, como eu acabei de falar para você, que Ljubljana é uma cidade muito fácil de você passear, visitar, explorar.
essa preocupação deles, né, esse investimento numa cidade sustentável, já começou há muitos anos, não é só na cidade, em toda a Eslovênia, inclusive aquilo que eu falei do leite, existem em outras cidades do país. Eles investiram numa proibição da circulação de carros pelo centro. Então, o centro histórico ele é completamente reservado para pedestres. Eles contam que antigamente o rio, que é um rio muito importante, o rio Ljubljanica, ele é um rio muito importante, ele é um rio bem longo, que toda a área em torno do rio, ela vivia com um estacionamento de carros. Ficava toda em volta, nas margens do rio, eram ocupadas por estacionamentos. Eles acabaram com isso. Então não circula carro por ali. Todas essas ruas, as ruas que margeiam o rio, as ruas transversais, todas elas não passa carro. Então, gente, é tão lindo, mas é tão lindo. É assim, muito arborizada, toda plana, as ruas são planas, de paralelepípedo, muitos restaurantes, bares, cafeterias. E aí tem assim as cadeirinhas, né? Cadeiras com mesas, aqueles ombrelones cobrindo as cadeiras e mesas. É um lugar agradabilíssimo, é bonito, é gostoso de você andar. E aí você tem tudo isso que eu já falei, mais assim, lojinhas de souvenir, né? É muito bonito. Tem lugares próximos assim à margem do rio, né? Que tem a grade que separa, né? Para o rio. E aí você tem como se fossem mini arquibancadas, aqueles bancos de cimento, com jardineiras, com flores. E aí as pessoas, algumas compram assim uma comidinha num supermercado, né, numa loja de fast food, senta nessas arquibancadas e ali fica conversando, fazendo o seu lanche, as crianças brincando. Então, há muitos bicicletários pela cidade, faixas para ciclistas. E o rio, como você perguntou, ele atravessa a cidade, que eu achei incrível. Ele é assim usado para práticas esportivas e para lazer. Então você está caminhando e aí você vê passar assim 3 pessoas com um caiaque remando. Aí você vai olhar, tem tipo uma criança de uns 10 anos, tem assim 2 adolescentes que você vê que são moradores, com aquela roupazinha de... Como é o nome daquela emborrachado que chama? Neoprene? Neoprene. A roupa de neoprene, capacete, e aí estão lá. Daqui a pouco você olha, tem uma pessoa numa prancha de stand-up paddle, praticando aquilo ali. Aí daqui a pouco passa um barquinho. Então, você vê que é uma prática saudável, né, de fazer as atividades esportivas. E o rio é usado mesmo pela população, não é só para passeio turístico. Mas tem sim, tem barcos maiores que oferecem passeios pelo rio, e a cidade é desse jeito. Ela é muito limpa, muito bem cuidada, muito florida, muito arborizada. Então, não é balela, né? Não é só para fazer uma propaganda turística. Ela é um lugar que você encontra isso na prática do dia a dia. Muito legal. Isso já começa pela diminuição da emissão do gás carbônico, né? Das emissões aí ruins, porque tiraram os carros dessa região toda. E depois me veio aqui à cabeça aquele filme da Zona Azul, né? Onde eles têm essa filosofia de colocar a cidade em que as pessoas possam fazer muita coisa a pé e tenham vários recursos para atividade física normalmente no seu dia a dia, para que possa ter melhor qualidade de vida, melhor saúde, maior longevidade saudável. Estão praticando mesmo, né? Quem sabe daqui a pouco ela está entrando numa dessas zonas, né? Zonas azuis, exatamente. E não ficava nem um pouquinho ruinzinho se a gente pudesse trazer todas essas ideias para o Brasil, né? Seria maravilhoso. Não é? Vê que não é, que é tudo uma questão de querer fazer, né? De querer fazer, porque não é tão complicado assim. Mas vamos continuar então.
Conta agora pra gente sobre os pontos turísticos que vocês visitaram, além disso tudo aí, né? Porque só essa praça, essa região de Andar já é um baita ponto turístico. O que mais que tem de interessante para ver nessa cidadezinha? Eu acabei não te falando, nós ficamos 2 dias na cidade, tá? Eu recomendaria, eu indicaria 3 dias para você poder aproveitar e fazer algum passeio bate-volta de lugares bonitos que tem próximos a Ljubljana. Mas eu vou começar aqui falando dos pontos turísticos que a gente visitou. Tem um ponto turístico que eu achei isso também muito interessante na cidade, que se chama Praça Prešeren. Essa praça, ela leva o nome do maior e mais famoso poeta esloveno. E lá eles divulgam muito uma coisa que é o seguinte, que muitas cidades têm como, assim, na praça principal, muitas vezes, né, uma estátua, homenageando, assim, a uma pessoa que foi um herói de guerra, né, a que foi lutar para defender, tarará. E a Eslovênia, não é à toa que tem o Love, né, no nome dela, que eles ressaltaram isso, o principal e mais famoso poeta esloveno está homenageado na cidade. Então eles exaltam isso, que a cidade tem como, né, principal estátua não um guerreiro, não, mas um poeta, né? E essa praça ela é considerada como se fosse assim, o coração da cidade. É ponto de encontro de estudante, de turistas, ponto de início de passeios guiados, né? E nela está a estátua do Prešeren, como eu falei, que dizem que ele não teve em vida, né, o amor da sua musa correspondido. Então essa estátua ela está com a mão apontando e o rosto dele está virado para um prédio mais adiante, onde fica uma placa que tem essa placa é o busto, né, da amada dele. Olha só! E eles acharam interessante porque, tipo assim, ele não teve o amor correspondido quando em vida, né? Mas depois, nessa homenagem, ele fica como se fosse olhando para ela e a placa tá de uma forma que é como se ela estivesse olhando para ele. Bem pertinho está a Igreja Franciscana da Anunciação em tom de rosa. É um rosa bem forte. Então, esse conjunto, que é a praça com a estátua do Prešeren, a igreja e o prédio que tem a amada dele, é um conjunto que, assim, quase todos os cartões postais da cidade mostra exatamente essa cena, né? E é muito interessante, eu achei assim muito sensível esse turismo, né, que valoriza essa questão da sustentabilidade, que valoriza o poeta na cidade, né? Então achei isso muito interessante. Uma outra grande atração da cidade são as pontes. É um conjunto que eles sempre também mostram juntos. Porque é o seguinte, tem a ponte dos açougueiros, que atualmente se chama Ponte dos Cadeados. Uma parte dela tem um piso em vidro, então você vê o rio lá embaixo. Ela, obviamente, tem cadeados pendurados, tem uma escultura bem moderna e bonita nessa ponte. Tem uma ponte que se chama Ponte Tripla, e essa ponte, ela são como se fossem 3 pontes bem estreitas. Então eles fizeram primeiro a primeira pontezinha e viram que era um movimento tão grande que eles resolveram aumentar fazendo essas 2 pontes laterais que formam então o conjunto para se chamar Ponte Tripla. Essa ponte tripla, ela tem uma parte que é como se fossem 2 andares, então tem uma maneira para você descer e na parte de baixo tem bares e restaurantes, tá? E a ponte que atrai muitas pessoas, que é a tal da Ponte do Dragão, né? A Ponte do Dragão, ela tem 4 dragões, um em cada ponta. É um dos lugares assim mais procurados e fotografados da cidade. O dragão é um símbolo da cidade, né? Há muitas histórias contadas sobre o dragão. Uns dizem que ele defendia a cidade, outros que ele morava num castelo. Tem uma porção de histórias, dizem que são lendas, mas
Assim, ele hoje ele faz parte do brasão da cidade. Ele está assim em milhares de souvenirs pela cidade, rótulo de garrafas, de coisas e tal. Então é muito badalado esse dragão, é lindo, né? Em ferro, assim, esverdeado, e todo mundo tira pelo menos uma foto perto do dragão. De noite, essas pontes ganham uma iluminação na parte de baixo, no tom de verde, e elas criam assim um cenário lindíssimo, porque reflete na água do rio. Tudo que fica em torno do rio se tornou um lugar muito agradável, né? Então, tudo ali, bares, restaurantes, tudo fica muito bonito. Outra coisa que nos chamou atenção porque a gente aprecia muito, mas a gente viu muitos turistas fotografando também, é que a cidade tem muitos traços do estilo Art Nouveau. Então tem prédios assim, eles dizem que tem uns 9 prédios na cidade que se destacam. Nós vimos pelo menos uns 3 muito bonitos, até tem ponte que também tem desenhos, assim, estilos do Art Nouveau, e chama atenção, né? Então, são prédios que todo mundo vai fotografar a portaria, a entrada, né? Ou vai fotografar de longe e tal. E também tem muitas ruazinhas estreitas, com casas e prédios que devem ser da época de 1200, 1300, assim, que são muito pitorescos. Só isso já é uma coletânea de beleza, de arquitetura e de romantismo, né? Que deve ser muito gostoso esse passeio. É muito gostoso porque, assim, não é às vezes só, né? Porque às vezes a gente diz assim, ponto turístico. Tem lugares que são pontos turísticos, mas eu acho que é isso, é a beleza do conjunto, né? E conta mais, que mais? Tem mais coisa? Bem, tem um outro lugar que é a Galeria Nacional, que é um museu de história de arte da cidade, que é um prédio também muito bonito. Tem o Castelo de Ljubljana, que é uma construção de mais ou menos 900 anos, e ele abriga museus, abriga restaurante, abriga cafés e oferece assim, uma vista lindíssima da cidade. Ele fica localizado num topo da colina, mas muito próximo da cidade, né? Então, durante a noite, você está passeando pela cidade e você sempre vê o castelo ali no alto, próximo, fica iluminado. Então, também é assim bonito para você ver, bonito para você fotografar. Lá no castelo, além dessa vista, né, você pode explorar as muralhas, as torres, os pátios internos e visitar os museus do castelo. Você pode acessá-lo a pé ou por um funicular. Nós fomos a pé para explorar o caminho, porque é todo com casas, né, com prédios e tal. Então é um lugar bem gostoso para você caminhar. A principal igreja católica de Ljubljana, na verdade, ela, assim, os dias que a gente passou por ela estava sempre fechada. Não sei se era o horário que a gente passava, mas o que chama a maior atração é uma porta em bronze, em alto relevo, que tem retratada a história da cidade. Nessa rua principal onde ficava a hospedagem que a gente estava, tem uma fonte que é chamada Fonte de Hroba, com escultura de 3 deuses segurando jarros que representam os 3 rios mais importantes da Eslovênia. Nessa mesma rua tem a Câmara Municipal, que é um prédio bonito, mas de noite ele fica recebendo projeções de diferentes cores, de pontos turísticos da cidade, de cenas da cidade. Então também é um atrativo que as pessoas gostam de ver. E o Parque Tivoli, que é o maior parque da cidade. A cidade, como eu falei para você, ela tem assim muitas praças, um paisagismo muito bonito. Então você passa por uma praça ou por outros parques menores e aqueles canteiros com flores bem cuidados, diferentes espécies de árvore. Agora, o Parque Tivoli, ele é o maior parque e ele é assim gigantesco. Ele oferece espaço verde exuberante para você relaxar, para você desfrutar da natureza. Tem lago, tem esculturas modernas várias, tem uma estufa de vidro, tem a mansão Tivoli, tem muitas áreas gramadas, árvores, jardins,
pistas para caminhada, para bicicleta, quadras de esportes. Tem pistas que são de patinação quando está frio, porque fica congelado, né? Tem muitas passagens subterrâneas para você passar, não precisar atravessar a rua, nem grandes avenidas, né? Mais para o inverno ou para melhorar o caminho mesmo? Não, para melhorar o caminho. São passagens subterrâneas pequenas, sabe? Mas que passam por baixo das ruas para você não correr o risco, né, de atravessar a rua, nem avenidas. Então tem aquelas passagens subterrâneas, mas tudo assim, muito bem cuidado, sabe? E muitos bares, restaurantes nesse parque. É um parque gigantesco. Tem quadras de tudo quanto é esportes. Tem um lugar que é como se fosse assim... eu acho que deve ser tipo um clube, que nós entramos, então tem área kids, aí as crianças ali colocam seus patins, né? Tem lugar para que as crianças usam patinetes e tal. Eu achei assim encantador o parque. É realmente uma área gigantesca. Nós caminhamos bastante por ele e não sei se conhecemos tudo. E paga para entrar ou é gratuito? Não, gratuito, aberto. Gente, eles realmente apoiam o movimento das pessoas, né? O turismo e também para os locais, quer dizer, tem muitas opções. Que legal. E você achou a cidade segura, Lilian? Você observou, por exemplo, viajante solo, mulheres viajando sozinha? E você considera Ljubljana uma cidade adequada para nós, viajantes 60+? E acessível também para pessoas com mobilidade reduzida? Eu achei a cidade muito tranquila, muito tranquila. Você caminha assim, sempre... A gente se afastou, porque a gente gosta de caminhar, fomos explorar um outro lado da cidade, assim, com menos movimento turístico, e sempre, assim, ruas bonitas, arborizadas, tranquilas, seguras para a gente caminhar, mesmo quando você não tinha muito movimento de pessoas. Muito viajante 60+, muito. Você vê gente sozinha, você vê gente sozinha de várias idades, né? Tanto homens quanto mulheres. Você vê muitos... A gente fica muito atento, né? A gente que é 60+, fica bastante atento a essa questão dos viajantes 60+. Então você via uma coisa que eu observei na Europa, que a gente acha que já não... Talvez a gente já não use tanto, né? Que é o mapa de papel. Como a gente usa essa coisa de Google Maps e tal, mas a gente vê muita gente na Europa, muitos casais mais velhos, que eu imagino que sejam 60+, abrindo um mapa e usando para se localizar. Então isso é uma coisa interessante. Eu acho que a cidade é acessível para a mobilidade reduzida, embora eu não tenha ficado muito atenta a isso, porque ela é muito plana. Então, ela tem essa preocupação, né, de ser uma cidade sustentável. Então, eu imagino, mas realmente não fiquei prestando atenção, assim, em termos de calçada e tal. A gente caminha com muita tranquilidade, mas realmente não prestei muita atenção na questão se uma pessoa, por exemplo, que usasse cadeira de roda, tá? Como é que seria? A Europa tem, de tradição, um olhar bem interessante para isso, né, para acessibilidade. Mas como é uma cidadezinha menos conhecida, né, por isso que eu perguntei. Mas é interessante ver que eles pensam em muitos detalhes, né? Lilian, a Eslovênia tem outros locais que valem a pena a visita? Vocês chegaram a fazer algum bate-volta? Tinha ideia de algum outro local? Você, nas suas pesquisas, descobriu algumas pérolas? Olha, Silvia, o que nos motivou, inclusive, a ir visitar a Ljubljana era visitar o Lago Bled, né? Ele fica a 50 quilômetros de Ljubljana e é o passeio mais famoso de bate-volta de Ljubljana. Mas é aquela coisa que às vezes a gente insiste em achar, né? Eu pensei assim, nós estamos indo em setembro, já não é auge de época turística, achando a mesma coisa que você falou assim, não é uma cidade ainda tão conhecida. E aí eu não comprei nenhum passeio, eu achei que a gente chegava lá pelas minhas pesquisas, a gente pegaria um ônibus, iria até Ljubljana, eles até recomendam que vá de ônibus e não de trem, que também tem, porque o trem para
distante do lago e você teria que pegar um ônibus dali para ir até o lago. Essa é uma dica boa, hein? Eu achei assim, não, vai ser tranquilo, é melhor ir de ônibus, né? Bem, no dia que nós chegamos, aliás, não foi nem no dia, lá em Frankfurt eu já comecei a olhar e já comecei a ficar, falei, não acredito que a gente com tanta experiência, mais uma vez caiu nessa bobagem. Você acredita que não tinha uma passagem de ônibus para ir ao Lago Bled? Não tinha. A gente procurou pela Flixbus, não tinha. Nem passeio, não tinha mais. Lógico que a gente foi numa sexta, ficamos lá sexta e sábado, saímos domingo mais ou menos no meio-dia, não tivemos a possibilidade de conhecer. Então, vai ter que voltar, né? Pois é. O que tanto nos mobilizou, a gente não conseguiu conhecer ao vivo, né? Agora, as fotos e assim tudo que eu li mostram que é uma paisagem belíssima, porque ele é um lago cercado de montanhas e florestas. E ele tem uma ilha bem pequenininha no centro, onde se encontra uma capelinha. Então, é uma coisa muito bonita. Tudo que eu li é que você pode caminhar, dar a volta nesse lago, dar a volta caminhando, que você pode pegar um barquinho, que é um barquinho bem tradicional de madeira, se chama Plätschner, e ir até essa capelinha, que você chegando lá, você vai desembarcar, vai subir 99 degraus para chegar até essa igrejinha. Então parecia assim uma coisinha tipo, né, sabe, parece aquele conto de fadas, né? Em Bled também tem um castelo que dizem que é muito bonito, se você conseguir subir até ele, que de lá tem uma vista belíssima da cidadezinha. E também é muito comum falar de um passeio próximo a uma caverna, que eu acho que se chama Postjona, não sei se pronuncia dessa maneira, que é a maior caverna turística da Europa. Então, dica que eu deixo aqui de ouro. Primeiro, é que um dia eu vou voltar, com certeza, porque eu gostei demais de conhecer essa cidade. Depois é que vocês realmente vejam os ingressos e transporte com antecedência, ou gastem mais e comprem passeios. Compre um passeio com essas empresas, né? Tem Civitatis, tem Get Your Guide e tal. A gente viaja com um orçamento um pouco mais enxuto, e aí a gente também estava no início da viagem, então quando a gente foi surpreendido, eu cheguei a dar uma olhada pela Civitatis, não tinha nesse sentido, não tinha para sexta e para sábado, né? Se talvez eu ficasse alguns dias mais na cidade, conseguiria encontrar ingresso para poder fazer o passeio. Mas é isso que às vezes acontece, né? Você fica com poucos dias, e aí eu recomendo ficar 3 dias para poder ter uma flexibilidade maior de explorar a cidade com calma e conseguir fazer ou os 2 passeios, né? Ou pelo menos o Lago Bled. Vocês pensaram em alugar carro? Chegaram a ver? Estava muito caro? Porque 50 quilômetros também não é tão longinho, né? Olha, Silvia, realmente assim, como eram 2 dias só, a gente, assim, para você alugar um carro, só se fosse uma coisa de você pegá-lo de manhã e entregar no final da tarde. Porque para estacionar, né, nesse lugar que a gente estava, não tinha. A cidade não tem, como eu falei, aquela coisa de carro circulando por essa parte do centro turístico. Então a gente ia depois pegar ônibus para continuar a nossa viagem. Então a gente achou complicado. E eu acho que assim, uma coisa que eu tenho aprendido é que às vezes você se frustra um pouco, mas ou a gente pensa, vou visitar de uma próxima oportunidade, ou que é uma coisa que faz parte, né? Viajar não é visitar todos os lugares, né? Mas realmente eu fiquei bem frustrada, porque era um lugar tão bonito, né? Que a gente lê tanta coisa que eu gostaria de ter visto ao vivo e a cores. Agora vai ter que marcar outra viagem para lá, não vai ter jeito. Mas que delícia esse papo! E olha, eu vou ter que confessar
que pelo menos dentro da minha memória aqui, eu não me lembro de ter ouvido o nome dessa cidade, Ljubljana. Então, para mim foi plena surpresa. Tô apaixonada já pela cidadezinha. E tô falando cidadezinha, mas você falou que ela é pequena. Eu já tô aqui apelidando ela de cidadezinha. O povo de lá acho que não vai gostar, não. Mas é aí uma opção interessantíssima para a gente colocar na rota, né, de uma viagem para a Europa, se estiver lá por perto. E a conversa foi ótima. Eu já pude aqui construir na minha cabeça essa cidadezinha, esse centro, essas atrações todas. Eu acho que todo mundo aí ficou inspirado em conhecer Ljubljana e, de repente, até andar um pouco mais pelo país da Eslovênia, né? O país que tem amor no nome, que é a coisa mais charmosa e inspiradora. Lilian, muitíssimo obrigada por partilhar mais uma partezinha da sua viagem pela Europa Oriental, contando pra gente da Eslovênia e Ljubljana, nos dando a super dica de se preparar com antecedência para visitar o Lago Bled, porque isso é importante, né? E eu tô aqui encantada, então eu imagino que a nossa ouvinte também esteja encantada com o lugar. Eu vou sair daqui já para olhar no mapa essa cidade e ver se eu consigo ver umas paisagens dela. E é isso, já sabe, se você estiver programando uma viagem para a Europa, tá aí uma possibilidade. Eslovênia pode fazer parte do seu roteiro. E nós, com Lilian e eu, voltaremos aqui com mais novidades da viagem da Europa Oriental e do Sudeste Asiático daqui 15 dias com vocês. Um grande abraço. Conforme a gente já falou no episódio da Europa Oriental, eu saí da Eslovênia de ônibus, né, de Ljubljana, e seguimos então para Zagreb, na Croácia, que vai fazer parte, com certeza, de algum episódio nosso mais para frente. Não é só para deixar registrado, né, que pode fazer uma viagem de ônibus saindo da Eslovênia para outras cidades, né, que foi isso que nós fizemos. Bem, se você gostou do episódio, a gente vai pedir a você que curta, que deixe o seu comentário, que você deixe as suas dúvidas, né? Deixe sugestões, encaminhe para outras pessoas que vocês também acham que gostariam de saber sobre Ljubljana. Não esqueça que você pode ouvir vários outros episódios enquanto você dirige, faz academia, anda de bicicleta. Então essa é a vantagem do nosso podcast. Então não perca os próximos episódios de Viajantes Bem-Vividas.